E quais são os profissionais que são envolvidos na terapia alimentar? É só a nutricionista ou tem mais alguém? A terapia alimentar, ela pode ser feita por outros profissionais. Tem terapeuta ocupacional que faz a terapia alimentar. É muito mais comum na área da fonoaudiologia, então tem fonos que fazem a terapia alimentar. Só que quando a gente trabalha para inserir a alimentação como um todo, o papel principal é do nutricionista, porque o nutricionista ele estuda diretamente a alimentação. E a gente não vai só introduzir os alimentos, mas a gente vai fazer todo o ajuste nutricional que essa criança precisa. Então, a família vem, a gente vai introduzir os alimentos, mas ao mesmo tempo eu vou entender, por exemplo, as deficiências nutricionais que aquela criança tem, e só eu, como nutricionista, né, dentro desses terapeutas, que consegue fazer essa correção. A Fona, ela não vai conseguir, ele está com uma anemia, vamos suplementar isso. Ela não vai ter essa questão. Quem vai fazer isso é o profissional nutricionista. O médico pode fazer sim? Pode, mas ele não trabalha com a terapia. A terapia, geralmente, fica entre fono, TO e nutri. Principalmente entre a nutrição. É o que tem mais a capacidade ali para fazer quando se fala do âmbito nutricional. Tá. E quanto tempo normalmente leva para a criança começar a mostrar sinais de que está fazendo efeito, assim, pela sua prática clínica? Tem um tempo mínimo, assim, para você começar a ver alguma evolução na criança? Algum resultado? Isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque cada criança é única, cada criança vai... que todo pai mãe chega lá falando assim, quanto tempo meu filho vai estar comendo? Cada criança vai reagir de uma determinada forma. Tem crianças que, geralmente, as primeiras sessões é uma criação de vínculo, porque é o que eu falo. Sou uma pessoa nova, estranha para aquela criança, num ambiente estranho. Geralmente, as terapias, os pais geralmente não entram. E aí, quando a criança chega, ela se vê na cozinha, só na sala terapêutica, ali no cenário, só eu e ela, ela fica meio desconfiada. Às vezes, os pais precisam entrar junto. Então, a gente primeiro precisa criar aquele vínculo. Uma vez que esse vínculo está estabelecido, a gente vai trabalhando para essa criança evoluir. Então, varia muito do nível de dificuldade dessa criança, quanto tempo essa criança está, se ela faz outras terapias, se não. Mas, geralmente, ali a gente já consegue ver que essa criança já está criando uma relação com o alimento já nos primeiros meses de sessões. Em 3, 4 meses de sessão, você já começa a ver que ela já consegue se sentir mais confortável ali no ambiente, no cenário terapêutico, com o alimento, ela já consegue manipular. Agora, comer é muito difícil muito dizer. Ao mesmo tempo que tem crianças que ficaram comigo, por exemplo, 6, 8 meses, assim, e conseguiram comer, a gente conseguiu aumentar de forma bem rápida e consolidada esse repertório alimentar. Tem crianças que estão comigo há 3 anos, para a gente conseguir introduzir esses alimentos. Até porque tem altos e baixos. Vai ter aquela criança que ela chega, a gente consegue introduzir, ela está indo muito bem, de repente, bum, né, ela já não quer mais ir, ela já não aceita ficar tão perto do alimento. Ela acaba dando uma regredida. Sim, ela diz que não quer estar ali, porque eu sempre falo, quem está na linha de frente, eu falo que tem crianças que me amam, tem outras que já não gostam tanto de mim. Porque eu falo assim, quem está na linha de frente com o alimento, que é algo que desafia aquela criança, né? Que incomoda, que não é algo que está tirando ela da zona de conforto, sou eu. Então, quando tem algo que me tira da minha zona de conforto, que eu não gosto, eu vou evitar. Então, quanto adulto, a gente acaba se esforçando. Quando criança é muito sincera. Não quero ir, não gosto de estar aqui, não gosto de você. Eles falam tranquilamente, né? Sim. E aí eles chegam e falam, não quero estar aqui, não queria vir. E aí a gente vai reconquistando aquela criança novamente para voltar a motivar, para a gente continuar trabalhando. E eu sempre falo, às vezes é necessário dar um passinho para trás para depois dar 2 para frente. Porque às vezes é necessário isso tanto para a gente quanto para a criança. Vai ter sessão que a gente não vai conseguir trabalhar nenhum alimento com aquela criança, porque talvez ela não esteja num dia legal, talvez ela não queria realmente estar ali, talvez aquilo esteja tão desconfortável para ela. Assim como acontece com a gente em qualquer setor da vida, né? Sim, sim. E qual é a diferença, então, para a gente entender, entre a terapia alimentar e um acompanhamento nutricional tradicional, né? Uma ida ao nutricionista? A terapia alimentar, o processo terapêutico, ela é feita como se fosse uma psicóloga, né? Quando você vai na psicóloga, geralmente você vai semanalmente, às vezes mais, né? O processo terapêutico na terapia alimentar também é assim. Você vai 1 vez na semana, às vezes 2 vezes na semana. Depende muito do nível de disponibilidade da família e da necessidade daquela criança. E aí aquela criança, às vezes, vai 2 vezes, vai semanalmente com você. Conforme essa criança ela vai evoluindo,
como que a gente trabalha, como que eu trabalho lá na clínica e as meninas que atendem a minha equipe também faz, né? Conforme essa criança ela vai evoluindo, a gente vai espaçando para criar aquele período de adaptação, que é como se fosse um desmame. Aquela criança está semanalmente com a gente começa a perceber que aumentou o repertório alimentar, está começando a comer bem, está comendo em outros ambientes, está conseguindo comer na casa dos outros, numa festa, na escola, viajando, a gente vai espaçando. Então, passa a ser de 15 em 15 dias. E aí, os pais vão relatando. Eu falo, olha, a gente vai começar a entrar no processo de alta. Vai me falando como vai ser. Damos um tempo de 15 em 15. Sari, tá evoluindo bem. A gente mantém até ter a alta. Sari, olha, regrediu. Então, acho que é melhor a gente voltar mais um pouquinho, ficar mais um tempo ali, semanalmente. E aí, essa questão de semanalmente, quinzenalmente, até a gente entrar no processo de alta. Na consulta comum habitual, geralmente a gente tem um espaço maior. E aí varia de idade para idade. Geralmente a gente dá um espaço ali, eu geralmente dou um espaço entre 45 dias a 2 meses. Então, aquela criança vem, por exemplo, porque está acima do peso. E aí a gente faz todos os ajustes, né, o planejamento alimentar daquela criança, avalia exame e tudo mais, passa algumas metas. E, olha, daqui a mais ou menos 1 mês e meio a gente se vê. E aí eu avalio de conforme a família. Se é uma família que eu vejo que realmente é uma família que está empenhada, que está ali, geralmente eu dou uns 2 meses e a gente se encontra. Se é uma família que eu vejo que precisa de alguém mais de pertinho, que tem muita dificuldade, geralmente eu dou de 30 dias a 45 dias, entre 1 mês a 1 mês e meio. Porque sempre tem também aquele período, veio no nutricionista hoje, até conseguir se organizar para mudar a rotina, leva geralmente leva ali uma semana, às vezes até 2, então geralmente eu dou esse tempinho um pouco maior para a família conseguir se organizar, e aí eu sempre vou mandando mensagens para saber. E aí, como que tá sendo? Tá precisando de alguma ajuda? Conseguiu acessar o material? Tá tendo algo que tá tendo dificuldade? Porque não é porque a gente não se vê semanalmente que a gente só vai precisar se falar daqui a 1 mês e meio, né? Mas aí tem essa diferença. Na terapia a gente tá muito mais perto, porque a criança ela precisa de muito mais estímulo. E estímulo, geralmente, sozinha a família não consegue fazer. Ela precisa de um profissional direcionando. Se você gostou desse corte, você pode conferir esse conteúdo na íntegra clicando no link aqui ao lado. Não deixe de dar aquela curtida, se inscreva no canal e não deixe de seguir a Wi-Fi nas redes sociais. Os links vão estar na descrição. Lembrando que esse corte é um oferecimento da Interlife. Até a próxima!